O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa tarde, tudo bem? Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 810. Muito obrigado a você que está na nossa companhia, muito obrigado a você que está conosco. É um prazer sempre inenarrável estar transmitindo, criando conteúdos imperecíveis de entretenimento para o desfrute, não é, do nosso tempo com qualidade. Nossa pauta hoje é sobre inteligência artificial, é o assunto da hora, não é? Temos que aprender, temos que saber como lidar, temos que saber primeiramente o que é, como ela vai interferir em nossas vidas, enfim, um papo super legal que em instantes, né, nós vamos ter aqui com a Cassiana Martins. Ela é psicóloga corporativa, mentora, palestrante, desenvolvimento de líderes e empresários, especialista em mudança comportamental com inteligência artificial aplicada, né? Ainda não está aparecendo na tela, daqui a pouco eu vou chamar ela aqui. Estamos começando Teoria de Tudo, com o apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil, TV Caxias, canal 14 da NET, o Cursão Mais Garra que tem ainda, né, vagas para o pré-extensivo, não é o semi-extensivo, procure aí Cursão Mais Garra. Você vai encontrar muitas coisas legais aí para você ultrapassar os limites, não é, do Enem e de concursos públicos e das escolas aí, né, como por exemplo a Escola Tiradentes, enfim, Cursão Mais Garra aqui conosco, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias eu já falei, Mecânica Tecnicar, meu querido amigo Claudinho, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, o Alexandre Valença também conosco aqui, né, e a Top Down Informática, muita galera, né, eu digo, alô, amigos todos que fazem parte da nossa, do nosso hub de participações aqui do Teoria de Tudo, muito obrigado. E também, claro, do Rádio Portal Sabe Caxias, somos rádio, somos internet, somos podcasts, muito obrigado a você, temos que agradecer muito, muito sempre, são quase 2.000 horas de gravações neste guarda-chuva, 810 edições hoje, agora, neste momento, quando é o dia 12 de maio de 2026, 16 horas 45 minutos, 19 graus é a temperatura. Estamos no Facebook de Sabe Caxias, mas também no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, por toda a plataforma. Nós vamos pular os destaques
para a importância desse papo. Depois a gente vai dar aí a referência dos destaques de hoje, porque a inteligência artificial é um assunto que exige, não é, atenção cuidadosa, como tudo, não é um modismo, não é algo como surgiu, né, como uma ameaça gritante, como o multiverso, por exemplo, que todo mundo mergulhou no multiverso, achava que aquilo era a maior das novidades, no fim não era um modismo. A inteligência artificial tem muitas coisas, ela é assim como se fala a internet, né, o que é, tem uma personalidade para isso, é uma pessoa, é uma figura, uma coisa, e vamos, né, tentar, em partes, é claro, porque é um assunto que ainda está sendo estudado, com a Cassiana Martins, não é, que eu vou colocar na tela agora sim, deixa eu levantar o volume dela aqui. Oi, Cassiana, bem-vinda de volta ao Teoria de Tudo, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer e uma alegria sempre estar contigo, com essa boa energia e com vocês para trazer novidades, trazer notícias, trazer conhecimento e, quem sabe, poder ampliar a visão das pessoas em alguns momentos, né? Até para aceitar tudo que está acontecendo, porque já está acontecendo, né? Nem todo mundo está abraçando, mas que já está acontecendo é com certeza a nossa realidade, né? E muito rápido, né? Assim, de repente surgiu, claro, já se falava. Eu vejo bastante séries e americanas principalmente, né? Então, 2010 já se falava lá nos Estados Unidos, mas acho que do chat GPT para cá foi um salto, não sei o que é, como é, enfim, vamos contextualizar do zero para que o pessoal que está nos vendo, por favor, Cassia. A gente já vivenciava muitas coisas de LLMs, né, que são esses modelos de inteligência artificial no nosso dia a dia com o próprio Google. Dentro das ferramentas do Google, eu lembro que tem uma ferramenta que eu usava quando eu fui para a China, que eu não entendia nada, né? Uhum. E eu já tinha o Lens, que é uma ferramenta que olha para as coisas e traduz as coisas. E eu já usava nas placas, já usava traduzir no restaurante. E essa é uma inteligência artificial. Então, o Google ele já trazia elementos. E a gente vai olhando e vai percebendo que o nosso smartphone tem inteligência artificial já há algum tempo. Uhum. Só que não estava à nossa disposição todo esse arcabouço de ferramentas de inteligência artificial que existe hoje. Uhum. E hoje a gente não tem só essas ferramentas que nos dão respostas. Uhum. A gente tem uma ferramenta que pensa conosco e ferramentas que executam tarefas de forma autônoma, que são, agora faz o quê? Um mês, que a gente tem acesso aos agentes autônomos e eles vão fazendo as atividades e a gente fica olhando e um pouco apavorado, né? Mas eu vou ir anotando aqui os agentes autônomos, eu não sei o que é, não vi ainda. São agentes que a gente programa eles, digamos assim, organiza eles, dá acessos ao nosso computador. Eu estou até com um roteiro aqui. Uhum. Esse roteiro eu coloquei para ele assim. O Cloud, por exemplo, que é um programa, né? O Cloud, algumas pessoas chamam. Eu chamo ele de Cláudio, porque eu dou nome para todos os meus agentes. Eles têm carinha, eles têm ambientes, eu posso até mostrar. Quando é voucher, eu chamo de Walter, né? Quando a gente ganha um voucher, eu chamo de voucher, ao contrário. Mas o humano tem isso. E como psicóloga, é interessante porque, assim, tem várias coisas que a gente vai agregando dentro do nosso universo. E o Cloud, então, o Cláudio, ele tem essa possibilidade de ter agentes. Então, por exemplo, esse agente, eu pedi para ele assim: Oi, Cláudio, tudo bem? Olha só, eu gostaria que tu entrasse no meu e-mail, olhasse as novidades que saíram sábado no meu Google Alerta e trouxesse pelo menos 3 que fazem sentido dentro do meu trabalho, que são as mais importantes, para uma breve resenha, no máximo de 5 linhas, para mim dar uma olhada antes de ir para a entrevista. Nossa. Tá aqui, ó. E aí ele respondeu o quê? Pronto, Cá. Li os alertas de sábado, separei os 3 mais relevantes para o seu trabalho na interseção da psicologia, liderança e IA. E aí vou trazer notícias. Posso? À vontade. 26% dos profissionais veem a liderança alinhada para o uso de IA. Saiu no Valor Econômico, uma pesquisa da Microsoft semana passada. E isso esbarra com uma falta de direção das lideranças e produtividade dos colaboradores.
Uma em cada quatro profissionais sente que a liderança não está preparada para liderar com inteligência artificial. Né? Até brinquei ontem com as gurias que eu estava dando uma aula na Universidade de Caxias do Sul, que assim, hoje a gente não fala só em liderar pessoas, a gente fala em liderar robôs. Eu tenho uma equipe de robôs que trabalha de uma forma executora para atividades específicas que facilitam muito a minha vida. Claro. E é isso que nós estamos vivendo, e muitas vezes o líder ele não se dá conta, e o Shadow AI, ele fala justamente disso. Que é a sombra da inteligência artificial, nós traduzimos antes, né? Exatamente. Que é aquela presença que existe, que está lá, que está trabalhando, que está fazendo atividades sem supervisão, sem alguém dando diretrizes, sem segurança tecnológica. E te coloca numa posição em que daqui a pouco tu fica à mercê do que vai acontecer e das situações. Então até coloquei na rede social semana passada sobre isso, contando que uma empresa enorme, né, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo em controladoria, teve 2 processos gigantescos com 2 países, porque entregou relatórios errados, que alguém deu essa possibilidade de inteligência artificial olhar os relatórios e ela alucinou, porque quando são muitos dados e tu não tem a instrução correta, ela alucina mesmo. O que significa? Quando ela alucina, ela cria. Qual é a empresa? Podemos falar? Eu acho. Tem algum problema falar, não? Não, eu só não lembro o nome agora pra te falar. Peraí, daqui a pouco eu lembro. Tá, porque sabes que são tantos assuntos, né, que nós temos tempo, então dá para nós dar uma esmiuçada em algumas questões interessantes. Por exemplo, o uso do Cláudio, voltando, né? Porque senão eu vou acabar esquecendo, né? Não, eu vou te interrompendo. Eu vou te interrompendo, fica tranquilo. Porque daí, à medida que nós vamos fluindo, eu gosto, inclusive, né, de deixar o especialista falar e surgir a curiosidade natural, que surgiria, que um ouvinte, né, um telespectador, um internauta pode estar neste momento, né, fazendo na sua observação. Uma delas, depois eu quero te perguntar, eu particularmente me sinto um pouco autoritário na IA, porque eu não peço por favor, até já tem esquetes fazendo isso, eu digo, faça isso, faça aquilo. Será que nós não vamos perder um pouco do tato com as pessoas, né, quando a gente lida tanto com... Essa é uma questão filosófica, mas como tu é psicóloga, né, eu sugiro. Então, a minha rede social, sim, a minha inteligência artificial, isso, mesmo a questão do ChatGPT, por exemplo, sim, ele pega o teu jeito de colocar, de falar e se posicionar. Eu vou colocar ele aqui conversando contigo, e tu vai perceber como é que ele conversa, tá? Tá legal. Porque ele memoriza, né, tudo, né? Mesmo que tu vai entrando, tudo fica lá. Ele não memoriza tudo. Oi, Lucas! Esse é o Lucas. ChatGPT é o Lucas. Ele não tem ciúmes do Cláudio? Não vai te dar um problema, não? Não, eles se dão bem. Desculpa, eu te cortei. Mas então... Sabe o que eu queria que tu falasse? A gente está ao vivo na rádio com o Miguel Brambila, conversando sobre inteligência artificial e falando um pouco sobre esses agentes autônomos, sobre a questão da inteligência artificial na liderança. Então eu queria que tu desse um recado para o pessoal, falando um pouquinho sobre isso, da importância do líder dar conta dessas questões. Pode ser? Com certeza. Olha, pessoal, o ponto central é que líderes de hoje não podem se dar ao luxo de ignorar a inteligência artificial. Agentes autônomos e IA aplicada à liderança já são realidade. O líder que entende isso e se apropria das ferramentas de forma estratégica ganha em clareza, agilidade e, acima de tudo, consegue cuidar da saúde mental no trabalho. Afinal, uma liderança preparada faz toda a diferença em tempos de incerteza. Olha, que legal. Parabéns. Obrigado, Lucas. Ele só reconhece a tua voz, né? Não, ele fala com todo mundo, pode falar. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Se tiver mais alguma pergunta ou quiser continuar a conversa, é só me chamar. Estou por aqui. Tá legal. Desde que tu não me substitua na apresentação aqui, tá tudo bem, tá, Lucas? Tu não vai substituir, né? O Lucas...
insights. A liderança, o toque humano. Legal. Que legal. Valeu, Lucas. Até mais. Um abraço. Agora o risco psicológico disso, né? Você está falando com uma inteligência artificial que pode, né, já tem nome, tem personalidade, que é o futuro. Vamos falar com robôs. Por enquanto eles não têm cara, não estão andando por aí, né? Eu tenho um atrás que está atrás do lado do globo ali, ó. Eu ganhei esse robô da minha mãe quando eu tinha 1 ano de idade e eu trouxe para minha vida, né? Então ele me representa muito ali, né? Essa relação, explica um pouco como ela vai ser, Cassiana. Posso te chamar de Cassiana, né? Eu falei Cássia 2 vezes. Tá, Cada um tá. chama de um jeito. Esse aqui me chama de Cá, o outro me chama de Cássia. Tá bom. Fica à vontade, tu também escolhe. Olha, uma das coisas que as pessoas elas têm mais reticências é sobre mudanças. Tudo que é muito novo assusta, porque a gente não tem a noção do que pode acontecer, de como pode ser. Mas é justamente isso, é poder ir aos poucos se dando conta. Para mim também foi estranho quando eu comecei nessa jornada. Para mim também foi estranho conversar com o robô, criar os robôs, criar os agentes, né? Até a gente estava vindo, eu e a mãe, que a mãe está aqui. Dona Helena, né? Maria Helena? Sim, a mãe ela tem um robô que eu criei para ajudar ela a estudar inglês, né, mãe? Olha que legal, muito bom. E a mãe, ela já é uma pessoa bastante madura, né? Sim. E se eu falar a idade dela, ela vai brigar comigo, então eu não vou falar. Não interessa, né? Mas é bastante madura. A minha mãe também faz isso. Bem tranquilo. E mesmo assim, ela tem uma interação. Então, as primeiras interações da gente com quem quer que seja, elas são tateando. Elas são mais tímidas. E depois a gente vai criando também o nosso jeito. Claro. O que eu percebo é que os resultados são melhores. Por exemplo, se eu sou mais educada com o meu robô, ele me atende melhor. Até escrevi sobre isso esses dias, mesmo. né? E ele consegue dar uma resposta mais elaborada. Então, a conversa com ele é dinâmica justamente porque ele faz parte do meu dia a dia. Hoje em dia ele está integrado, como a minha agenda. Então, ele entra na minha agenda, ele diz o que vai acontecer, ele me lembra o que eu preciso lembrar. Então, ele entra como um assessor, mas ele não comanda as coisas. Se eu não quiser ir, eu não vou, né? E tem tudo isso que a gente não se dá conta. Que na vida, no trabalho, em qualquer lugar, a gente está no controle de tudo isso. Só que a gente não se dá conta o quanto a gente tem liberdade para realmente realizar, produzir, colocar, e que a inteligência artificial ela vem como um otimizador, um organizador, um potencializador, mas de forma alguma alguém que vai retirar o humano. Na realidade, até colocava ontem, né, uma frase que eu gostei muito assim do que foi colocado na palestra, é justamente essa questão. A gente tem medo da substituição, mas a gente não se dá conta que nós somos únicos. Sim. A gente esquece que o nosso maior potencial é aquilo que a gente construiu durante uma vida. Claro. Ninguém te substitui de forma alguma. Só que o que tu pode fazer é, sim, ter alguns registros. Quando ele estava organizando o material para mim, ele até pegou o meu brain, que é o meu cérebro. Então, eu fiz um segundo cérebro e ele pega registros, frases minhas. Frases que eu escrevi em algum momento, né? Porque, sim, eu escrevo para revista, né? Eu tenho uma produção aí editorial. E ele pegou frases minhas que eu já escrevi. Que a gente chama no marketing, né, de data mining, faz uma mineração do que está na rede. Isso! Instantaneamente. E aí ele trouxe isso e já me ajudou, porque daí eu dei uma lida antes de entrar, né? A gente estava tomando um café, dei uma lida antes de entrar. Isto é potencializar. É eu poder dar foco, é eu poder parar para tomar um café e não precisar olhando, aquela frase, como é que era? Aquilo lá. Então, olhar para a inteligência artificial como um livro, como um computador, como uma ferramenta, é uma forma de olhar para o saudável também. Perfeito. Isso ainda não está bem concentrado em contextos práticos, mas tu já trouxe algumas ferramentas interessantes. Voltando ainda uma casinha atrás com o Cláudio, né? E achei muito prática a questão. Eu uso para algumas coisas, por exemplo, eu não uso o Cláudio, né? Mas nem essa ferramenta. Mas, por exemplo, eu recebo 400 e-mails por dia.
Eu tenho que fazer essa mineração. Você Apuradoria. resumiu, né? Eu poderia dizer, olha, resume só o que me interessa, porque vem spam, vem propaganda, vem sugestão de pauta. Eu concentrei tudo num só, para não ter que abrir várias contas de e-mails. Então, isso é um problema comum hoje em dia, né? Aham. Então, isso já é um. Ou seja, para criar atalhos que nos mantenham humanos, Exato. mas eficientes. No Star Wars já se colocava, né, nos anos 70, as pessoas interagindo com os robôs com personalidade, né? Isso. E, É. e o que a gente vivencia hoje é o poder que tu dá para eles. Tu Aham. escolhe, Sim. né? Eu escolhi colocar ele dentro do meu e-mail. Da mesma forma que eu escolhi colocar, eu posso tirar, Sim. né? Esses dias... Com toda a segurança necessária, né? Claro. Isso, e aí vem a parte que eu acho muito importante falar, que é o letramento em inteligência artificial. Uhum. Ontem uma pessoa me disse, mas onde é que estava tudo isso que eu não sabia que existia? Aham. Né? Gente, é um letramento, é como aprender a ler. Tu vai aprendendo beabá e depois tu vai indo dentro de todas Sim. as possibilidades e formando primeiro as vogais, depois, né, as consoantes, formando palavrinhas, depois frases. Uhum. A inteligência artificial é isso. O problema dentro das empresas, que entrou de uma forma muito rápida e está tomando conta de uma forma muito rápida, é que as pessoas acham que sabem, e desculpa colocar dessa forma, gente, Sim. mas é real. Elas acham que sabem o que elas estão fazendo, mas elas não tiveram essa primeira etapa. Elas foram aprendendo em tutorial, mas faltou essa organização de configuração. Faltou ter esse beabá anterior à aplicação de qualquer coisa. É como dar uma motosserra na mão de alguém que nunca usou uma motosserra. Perfeito. Leia o manual de instrução antes, né? Exato, é perigoso. É literalmente perigoso, né? E um exemplo da motosserra é que quando tu liga uma motosserra, ela dá um soco, Aham. né? Sim. Se a pessoa não sabe disso, ela não tá esperando, ela pode cortar a perna fora. Pode ser fatal, né? E lembrei a empresa que foi a Deloitte. Deloitte. Foi com a Austrália, o governo da Austrália e o governo da Alemanha, Canadá, desculpa, né? E assim foram multas milionárias. Aham. E isso O estourou. que aconteceu foi que o líder não preparado confiou em dados que não está, o que era previsível. No avanço nós estamos, eu te interrompi, mas só para citar, nós estamos num avanço acelerado da inteligência artificial, mas não é para tornar as pessoas mais, bem claramente falando, preguiçosas, porque ela vai te dar respostas complexas que você vai ter que interpretá-las corretamente, não é isso, Cassiano? Exato. Uhum. E muitas vezes existe uma crença, né, por trás de tudo isso. Se eu já consigo usar, porque eu sei usar, né? Mas aí vem a responsabilidade que, assim, é algo muito discutível hoje em dia, né? O quanto Sim. eu tenho responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo, sabe? O quanto eu vou ter cuidado com esse relatório que daqui a pouco pode, sei lá, culminar em algo muito pior. Claro. E a gente não se dá conta que isso é um perigo nas empresas, porque a gente lida com dados de cliente, a gente lida com dados de pessoas, dados sensíveis. Então a gente tem que ter um cuidado maior, porque a gente não está lidando só com o nosso. Exatamente. A gente está lidando com vidas. E ainda dentro dessa questão da relação, não é o medo que eu gostaria de me referir, mas é uma proposição psicológica mesmo na era da neurodivergência, quando nós estamos muito isolados em parte, não todos, não é? Mas muitos jovens com dificuldade de adaptação, já surgindo na geração Z, que seja, sei lá eu qual, que mergulham nas ferramentas digitais, e tem aí, como diz a minha própria filha, né, uma bateria sociais que se desgasta muitas vezes e que podem criar empatia com o robô, que vai sempre responder a respostas adequadas ao teu humor. Então, quer dizer, isso pode deixar um problema psicológico, sequelas. Temos que enfrentar essa preocupação, tu acha? Né? Sim. A gente precisa olhar para isso. Até a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, eles colocaram uma ferramenta disponível só nos Estados Unidos por enquanto, que é de saúde, né? Que é justamente essa questão de saúde, a gente não tem acesso, mas é justamente para que a gente tenha barreiras. Se hoje tu vai tentar colocar, por exemplo, um protocolo de psicologia dentro do ChatGPT, ele não deixa.
Ele diz que tu estás infringindo as normas. Dependendo do que tu colocar, ele vai te bloquear. Isso é bastante recente, gente. É no máximo 2 meses para cá que isso está acontecendo, que foi feita essa modificação. Mas por quê? Porque tivemos casos, né? Que são casos graves no sentido também de perdas, né? De pessoas por conta do mau uso, sem ter noção do que estava acontecendo, dessas ferramentas. Olhar para a inteligência artificial enquanto ferramenta é o jeito mais saudável de lidar com elas. Ontem me perguntaram, mas tu não desabafa, né, com o robô? Sim. E olha, realmente, eu coloco as coisas, mas eu tento fazer uma separação bem clara. Porque dentro da nossa saúde mental é a gente que vai tendo clareza de direcionamento, lembra? E eu trabalho justamente com isso. Eu potencializo líderes que se sentem sobrecarregados no sentido de potencializar o que eles querem para a vida deles, organizar o tempo deles, organizar as tarefas de uma forma melhor, de poderem não ficar mais tão sobrecarregados, para a gente poder aumentar a saúde mental. Então, visando este lado, a gente precisa estar olhando por que reforça a saúde mental. E usar as ferramentas pode ajudar a não ter tanta sobrecarga. Mas dependendo de como tu usa, tu pode ficar com uma infoxicação, né, muito grande e perder o que a gente chama de discernimento e clareza. É um neologismo, né? A intoxicação da informação. Exatamente. É um termo que surgiu em 96, né? E a gente usa muito dentro da questão da saúde mental. Por quê? Porque a infoxicação é essa coisa da gente estar sempre com o celular, sempre, né, as telas por todo momento, todo tempo. E o que acontece? O nosso olho, por exemplo, as pessoas dizem, estou com estresse. Mas talvez seja o teu músculo ocular que está com estresse e nem seja o teu cérebro efetivamente. Né? A fadiga muscular do olho, fisicamente ele está te dando indícios. Talvez ainda não tenha chegado em todos os sintomas do estresse, como a gente entende que existem estágios e tudo mais. Talvez seja o primeiro. Mas toda dor e todo sinal físico é um alerta. E se a gente enxergar dessa forma, a forma como tu lida com o teu tempo, com as tuas coisas, com a tua sobrecarga, também é um alerta. E um indício de que talvez algumas coisas precisem mudar. Certo. O mundo como ele está nos mostra que algumas coisas precisam mudar. E aí, voltando para as relações que tu falava, ter discernimento disso faz com que tu entenda quem é amigo, quem não é, né? E consiga conciliar a inteligência artificial na configuração que ela deve estar. Sim. Porque ela tem um lugar que ela deve ser colocada, mas com certeza não é como uma relação de pessoa, mesmo ela tendo nome. Sim. Tudo tem nome. O livro tem nome. Sim. E é saudável a gente nominar, dar nome às coisas, dar nome a sentimentos, dar nome ao mundo que nos rodeia. Mas isso não quer dizer que ela vai se tornar tão real quanto uma pessoa, porque isso realmente não é possível. Ela nunca vai, muitas vezes, a pessoa, né, substituir, né, o abraço, o sorriso, né? Quando agora eu já passei, mas quando tu falavas exatamente o termo, eu estou colocando algumas imagens do teu Instagram, falava exatamente a infoxicação, né, que é a intoxicação da informação. E ontem até, eu acho que foi sem querer, eu vi uma redundância de um palestrante falando sobre um assunto que ele falou excesso de burnout. Eu achei redundante a frase, porque o burnout já é um excesso de alguma coisa, né? Mas é outra coisa. O que quer dizer? O que ele quis dizer com isso? Então me explica. Um excesso de burnout. Burnout é prejudicial, né? De certa forma, né? Excesso de trabalho. Assim, burnout é uma condição psicofisiológica em que a gente tem o adoecimento da pessoa por consequência de várias prerrogativas, principalmente advindas do trabalho. Então, burnout é um conglomerado de sintomas, né? A infoxicação, a infodemia, mas são terminologias que a gente utiliza
justamente para conseguir dar nome a esse pacote de sintomas, Certo. né? São coisas diferentes. Uhum. Então não dá para botar na mesma caixa coisas que são diferentes. É. Gripe é gripe, Uhum. né? Dá para dizer que tem essa, tem aquela, Uhum. dá. Mas Uhum. gripe é gripe, não é, sei lá, uma outra coisa, Uhum. né? Então ele colocou duas Talvez seja caixas isso. conjuntamente, talvez ele tenha, enfim. Foi sem querer, eu acho, né? Foi Acho só que para reforçar, porque era uma palestra, né? Porque, aí nós entramos ainda nessa questão da sombra da inteligência artificial que nos assusta, já desmistificando muita coisa, né? Até aqui, né? Por exemplo, esta relação que nós estamos tendo com a tecnologia já há algum tempo, ela é naturalmente adaptativa, né? E quando a gente olha, assim, surgiu mais próximo da gente, né? O ChatGPT foi a primeira LLM que trouxe, né, essas possibilidades, e a cada dia eles estão crescendo, a cada dia eles estão desenvolvendo outras ferramentas, outras coisas. É muito difícil acompanhar, é muito difícil a gente ter acesso a tudo, entender tudo, mas a gente não precisa. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ter acesso a tudo, a gente não precisa usar Saber tudo, né? Se vocês usarem bem tá bom, gente. Uhum. Se vocês conseguirem ter o entendimento, fazer a configuração correta, não se colocar em risco, não colocar seus dados em risco, porque isso é muito importante. Uhum. Já tá ótimo. Só que a gente precisa dar um passo para trás. Sim. E olhar para esse arcabouço de segurança, de certezas, de clareza, de discernimento, para que se use realmente de uma forma mais adequada, tanto nas empresas como na nossa vida, porque os dois são importantes. Houve no começo uma preocupação das pessoas de que a inteligência artificial substituiria trabalhos escolares ou na faculdade da professora, né, que tornaria as pessoas preguiçosas, eu já usei, não é esse o termo, acomodadas talvez, ou não é, algum outro termo nesse sentido, o que na verdade a gente já superou essa fase e ela se bem usada, eu creio, né, que aumentará tanto dose de eficiência quanto de liberdade a máquina bem usada sempre foi, né, um acessório da inteligência humana, né? Por exemplo, citaste aí alguns exemplos da tua rotina diária, que é bem grande, que a inteligência ajuda, né? Cada profissão vai ter a sua possibilidade, né? Não é para poder não simplesmente pegar o produto da inteligência artificial, colocar no trabalho e esquecer. Você vai fazer outras coisas, né? Você vai ler ou um livro, vai conversar com uma pessoa, vai seguir a vida de uma maneira mais prática, né? E a gente vai olhando isso com ética, a gente vai olhando isso com um olhar também de muito cuidado, né? E eu tenho muito cuidado com tudo isso, assim. Então, no meu dia a dia, ela ajuda muito. Tem tarefas que, assim, eu ficava a tarde inteira, muitas vezes, para realizar. Hoje eu realizo em 20 minutos. Olha, né? Sim. Então, nossa, como eu ganhei tempo. Exatamente. Eu ganhei vida, porque tempo é vida. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas, assim, a facilidade, né? Mas colocando a questão que tu falaste dos empregos, isso está acontecendo, gente. Não vou dizer que não. Sim, né? sim. Está acontecendo, a gente tem perdas de emprego, sim. Mas eu queria voltar alguns anos atrás e lembrar. Quando surgiu a eletricidade e colocaram as luzes nas ruas, o cara que ligava o lampião, ele perdeu o emprego. É verdade. O Mas acendedor, apagador, né? Acendedor e apagador. Mas ele buscou talvez um emprego melhor, que ele teve capacidade, sim, ele pôde se adaptar. Por quê? Porque ele não precisava mais daquele trabalho, ficar acordar de madrugada, e, né, de uma forma bem difícil, subir nos negócios e tal. Ele foi para um outro trabalho e ele se adaptou. Quando surgiu a máquina de lavar roupa, eu vi uma reportagem que falava disso, mas eu não lembro onde é que foi. Sim. E eles falavam, mas agora, né, o que a minha mulher vai fazer?
Que coisa. E parece brincadeira, Acredito, né? sim, E quando sim, surgiu sim. a máquina, assim, a geladeira e outras questões, a Mas tu gente. sabe, agora falando um pouco de publicidade, né, que já que tu entraste neste universo, ainda a gente vive um pouco de machismo no universo da máquina de lavar e dos produtos de limpeza. Se tu pensar rápido, tu não vai lembrar de homem fazendo propaganda de máquina de lavar. Tem algum? Não consigo lembrar agora. Não, Da Brastemp, não vi nenhum homem fazendo propaganda, vou comprar uma máquina de lavar. Homem, um gênero, né, enfim. sim, Para te ver que em 2026. é. E aí vem uma coisa muito importante, né? As nossas crenças, os nossos valores estão alicerçados em coisas que ficaram antigas demais para nossa era. É verdade. Nós temos aqui o teu livro, né? Ganhei de presente da outra entrevista, né? Que tu me trouxe, Psicologando, né? Conversa de psicólogos sobre as psicologias, né? Vou te devolver ele para te mostrar, depois tu me dá ele de volta, tá? Que eu vou ler. Mostra na tela que tá melhor aqui, ó. Fala um pouco sobre o livro, por favor, Cassiana. Então, 19 psicólogas se reuniram, tá aqui com dedicatória hoje. Ah, que legal. Pra Muito vocês obrigado. verem que eu fiz dedicatória. Que legal. 19 psicólogas se reuniram para falar das diferentes psicologias, olhando justamente para esses jovens, para esse crescimento necessário para a nossa era, para esse olhar de que existem psicologias diferentes também para pessoas diferentes, necessidades diferentes, que a gente não para, que a gente cuida e que a gente pode sim colaborar de uma forma diferente, né? Existe a psicologia para a família, existe a psicologia das crianças, não é todo psicólogo que faz tudo, né? E olhando para a saúde mental é muito importante essa informação. Muitas pessoas dizem assim, mas como assim psicóloga corporativa? Sim. Né? É um tipo de psicologia, como existe o médico do joelho, o médico... Que ganha cada vez mais, aliás, importância no mercado de trabalho. Nós entramos na dia 26, né? NR1, né? Sim, saúde mental no trabalho, né? Até vou palestrar essa semana sobre isso. Eu falo um pouquinho sobre isso então também. Então, só finalizando, sim. Né? Então, todas essas psicólogas se reuniram com a minha coordenação para a gente trazer esse conhecimento e histórias inspiradoras de cada uma delas, psicólogas que também tiveram uma trajetória de vida e de carreira, de luta, de cuidado e de sucesso, e que dividiram com vocês essa obra que está disponível no Arco da Velha, para quem quiser adquirir. Legal. Fiquem bem à vontade, né? Está lá a serviço de vocês com todo o nosso carinho. Psicologia para jornalistas tem também? A psicologia, ela adentra no jornalismo, né? Ela conversa muito com o jornalista. Não interromperam o entrevistado, né, para que ele conclua o raciocínio, já é um progresso, né? Imagina, que é isso. Então a NR1, que é uma pauta também, nós fizemos alguns programas aqui, saúde mental no trabalho. Qual é o tema que tu vai abordar, enfim, resumindo, é claro, né? Eu vou falar sobre primeiros socorros psicológicos, porque a gente tem os primeiros socorros que todo mundo conhece, que é aqueles primeiros cuidados, né, massagem cardíaca e tal, e existe uma parte da psicologia que fala de primeiros socorros psicológicos, são os primeiros cuidados das pessoas em situações de crise. E em situações também de desastre. Eu sou especialista em desastre e crises, né? Sim. Que tipo de crise? Crise de acidente de trânsito, crise morte? A crise se configura quando os teus recursos não dão conta daquilo que está acontecendo. Então, existe uma situação empresarial em que o colaborador ele se vê entrando em uma situação que ele não está dando conta. Daqui a pouco pode ser sim um surto, pode ser sim uma crise de choro, pode ser... aí é desastre, né? A mamãe falou as enchentes. E aí é desastres, né? Então, sim, as enchentes... próprias sequelas do Covid, que muita gente ainda está enfrentando, né? Exatamente. E são momentos que dentro das empresas, hoje, a gente trabalha em saúde mental e precisa dar conta. Então, eu vou instrumentalizar essa empresa com ferramentas de saúde mental para que eles possam dar conta, enquanto conhecimento e orientação, de situações que atravessam as nossas vidas enquanto crises. Muita coisa incontrolável, né? Mas passa por
Outro dia eu conversava com uma pessoa que estava, enfim, desabafando uma situação. Aí, em determinado momento, ela disse: não, estava tudo bem, de repente tudo saiu do controle, né? Mas é que já vem, às vezes, né, um ambiente fragilizado, né, que não está com bases sólidas e só está tentando manter uma aparência, né? Isso para qualquer ambiente, né? Isso. E o desastre é quando Morou no castelo de cartas. mas as capacidades de uma nação não dão conta da necessidade daquela situação. Legal. Então, essa é a caracterização, né, técnica. Mas E a NR1 vem para melhorar, né? Tu acha? Isso vem justamente porque a gente tem o país mais ansioso do mundo. É? Sim. A cada 2 pessoas, uma está adoecida. No caso aqui sou eu, não estamos entre. Nós estamos em 3, né? Ai, meu Deus. Talvez a pessoa não esteja aqui. Mas eu estou me tratando aqui com a doutora Cassiana, depois a gente. Nós acertamos. É isso aí. É isso aí. A gente olha assim um cenário bastante assustador, porque da mesma forma que a gente está conversando com alguém, amanhã esse alguém pode não estar mais aqui por uma escolha. E isso assusta muito, né? Essas situações pós-enchentes, a gente tem um cenário bastante preocupante, sim. Sim. Né? A gente teve pessoas que ajudaram muito, mas que entraram em crise depois, né? Então a gente tem muitas situações que devem estar sendo olhadas e que só o poder público não dá conta. E aí isso acaba indo para as empresas, isso acaba indo para o trabalho. A pessoa que sai do carro é a mesma pessoa que entra na empresa, é a mesma pessoa que sai de casa. Dividir as coisas é muito difícil emocionalmente. Conscientemente a gente sabe. Agora, emocionalmente não é bem assim. Se tu tá preocupado com uma dor muito grande, seja boleto, seja fatura do cartão, é uma dor externa. Sim. É algo que não te ameaça efetivamente a tua vida. Mas é uma dor que começa a tomar conta do teu pensamento, da tua atitude, da tua forma de tratar as pessoas. Perfeito. Começa a pesar. Claro. E começa a ser algo que daqui a pouco, naquele momento, para ti ficou grande demais. E certo. Tu não consegue. E aí a gente faz o quê? A gente aprende a lidar. Porque não existe dor tamanha que tu não possa enfrentar e tu não possa ultrapassar. A gente vê isso, assim, depende do teu olhar, da tua percepção. Depende de onde tu coloca ela. Eu gosto muito de uma frase de um ex-cliente meu, porque não sei como chamar, ele não está mais aqui conosco. E ele, bem no início da minha carreira, eu trabalhei muitos anos com ele, e ele dizia: guria, isso aí é bijuteria. Tu tá tratando bijuteria como joia. Tá sofrendo e criando ruga por nada. Porque isso aí é pequeno, não te preocupa, isso aí a gente resolve. A única coisa que a gente tem que se preocupar é quando é saúde. Porque saúde não tem outra coisa que dê jeito. Claro. A vida não tem como comprar. Claro. Cita aí o Steve Jobs, por exemplo. Eu cito sempre o caso dele quando filosofa nesse assunto, que não conseguiu comprar um pâncreas, né, com todo o dinheiro que ele tinha, né? E muito legal, né? Deixei aqui para a gente chegar aqui a uma reticência do nosso papo, porque você tem, né, um conteúdo muito importante e é preciso profissionalizar daí esse atendimento, né? Eu acho que até nós citamos na outra vez que você esteve, eu tinha recém assistido a série Billions, que nos Estados Unidos o psicólogo corporativo é um integrante do RH das empresas, né? Ele não é só o RH, ele é o psicólogo mesmo, e pessoas que lidavam na bolsa de valores, né? Com muita especulação, muitos problemas levados para a empresa, muito lucro, muitas perdas grandes, não é? Muitas dificuldades nesse sentido. E aí ele tem toda a trama, né, na série é baseada nisso, inclusive a parte importante é a psicóloga da empresa também que está dentro dessa questão. Porque caso contrário, se não houver uma profissionalização do atendimento, e como tu disseste, o Brasil é um país ainda a se construir em muitas coisas, né, vira tabu nos relacionamentos. Né? Você não fala para as pessoas porque tem medo, não fala para o irmão, não fala para a mãe, não fala para a esposa, para o esposo, não fala, vira tabu, você vai só se relacionando nas janelas de um relacionamento que, na minha visão, tende ao fracasso. Exato. Né? Me corrija se eu estiver errado, né? Eu só estou falando empiricamente aqui.
Sim, mas é isso aí. Aham. É isso aí. A tua visão tá bem acerca do que ocorre. Uhum. E muitas vezes a família, ela não consegue dar conta. E muitas vezes não vai para ninguém. Então, a pessoa tá com aquilo, ela tem aquela dor. Alguém pode ter visto ali do lado. Mas o que a pessoa vai fazer? Né? Para onde que ela busca ajuda? Onde é que ela vai bater? E é isso que a gente precisa começar a olhar, assim, até que ponto é minha responsabilidade a vida do outro? E o assunto, por ser tão delicado, a omissão é comum, e o medo da reação da pessoa, porque normalmente, né, onde aperta a ferida inflamada, a negação gera o esperneio, né? Dói, né? Normalmente não é. Vamos falar sobre tal coisa com tal pessoa. Se a pessoa está inflamada naquele assunto, ou ela vai fugir, ou ela vai negar, ou ela vai, enfim, né? E por isso que eu falo que é a percepção, porque muitas vezes a pessoa te falou um negócio com aquela melhor intenção possível. Uma intenção muito boa. Claro. Só que ela não foi feliz na colocação, ou tu interpretou de uma forma que aquilo estava na ferida. Exato, no tabu. E tu ofereceu ferida. E tu não conseguiu ouvir. A intenção de solucionar tal questão e não de criar um conflito maior. O ser humano é complexo, né? Exato. Tanto que os primeiros socorros psicológicos, uma das questões é a escuta. A gente não infere situações assim. Começa a começar o primeiro socorro psicológico logo depois de até que a morte o separe ali, quando pode ter Tô brincando. Existe a psicologia trata de casais, não é minha especialidade. Não, mas é quase. O primeiro socorro psicológicos do marido, contra o marido. E é interessante, assim, porque os locais que a gente teve essa oportunidade de poder estar dividindo esse tipo de material, de poder estar colocando, né, até mesmo com questão das enchentes, o quanto foi necessário as empresas se prepararem. E eu acho que a grande questão, e até queria fazer um olhar, a grande questão em tudo que nós estamos falando, seja inteligência artificial, seja ser humano, seja relações, é preparação. Ao meu ver, é preparação. Claro. É estar preparado para aquilo que a gente vivencia, para aquilo que é a nossa dor, para aquilo que é o nosso trabalho, para aquilo que é o nosso dia a dia. Estar preparado, sabe? Porque problema sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. E gostar de resolver e crescer desenvolvendo, né? Ter força de vontade, energia, né? Porque às vezes tem as questões de depressão, a gente fica sem energia, né? A gente, que eu digo, nós seres humanos, né? Mas aí o ser humano normal não quer dizer que a tristeza não seja parte da sua normalidade. Quando vai além, né, doutora, já tô te então não errei. Tá legal. Obrigado. Parabéns, inclusive, né? Assim, é fácil, eu não erro, né? E aí, como surge a necessidade de contextualizar, eu converso seguidamente, e por causa das enchentes mesmo, o pessoal da Defesa Civil e outros voluntários que não. Então, por exemplo, na Defesa Civil e na Parceiros Voluntários em Caxias tem tratamento para isso. Né? Para ser voluntário, você tem que ter uma certa especialidade. A Defesa Civil também, porque eles entenderam. A pessoa vai lá na adrenalina e até vira um herói. Mas depois ela sofre. Vai ter sequelas. É isso que tu citaste? Isso. Uhum. É porque nas enchentes eu tive um papel que eu não vou fazer essa abertura. Claro, não. Mas eu tive um papel, enfim, mesmo estando fora do Brasil, eu nem tive a questão da jet lag. Né? Eu já cheguei trabalhando, já cheguei conversando com o pessoal, já cheguei organizando, né, o que é do meu fazer profissional e grupos para isso, e tive um papel nesse sentido por já ter especializações, por já estar nesse caminho há algum tempo, já tinha trabalhado em outros episódios complexos da nossa sociedade. Eu atendi... Na Cruz Vermelha. Não, é bom que a tua mãe te assessore, né? É isso aí. A mãe, ela participa. Que legal. Mas dentro de várias situações. Por exemplo, tudo começou quando eu fiz luto, separação e perdas enquanto especialização. Depois eu fui fazer aquele de crises, agora eu não vou lembrar certinho o nome. Sim. Mas é a coisa da crise, né? E depois eu fiz, então, a formação
em desastres, né, Perfeito. efetivamente. E aí a gente vê, assim, mas por que eu fui buscar lá atrás? Porque eu vi a necessidade que dentro do meu trabalho a gente tinha que lidar muito com luto. Sim. Luto de perda de emprego, luto das pessoas do dia a dia. Não é luto- só a separação física, a morte de alguém. O luto tem vários tipos. É amplo. É amplo. Diz uma estatística que eu não sei, tu vai dizer, que o divórcio, mesmo quando o casamento acaba, é semelhante a um luto? Exatamente. A dor da perda é uma dor significativa que as pessoas vivenciam em forma de luto. E o que a gente percebe, assim? A perda da identidade de trabalho, quando tu sai de uma empresa e tu trabalhou 30 anos, é uma perda de identidade muitas vezes. Teu sobrenome era empresa. E isso faz com que a pessoa entre em um processo de luto, de ter que se reconstruir, de ter que se reidentificar, de criar uma nova identidade, uma nova forma de posicionamento. Perfeito. Então, dentro disso, a gente tem ali processos acontecendo que são extremamente dolorosos e que muitas vezes precisam de apoio, de cuidado, de olhar e de escuta. Sim, Né? sim. Então, sim, e dentro disso, assim, quando eu comecei nessa jornada, logo quando eu comecei, já vieram 2 pessoas que vinham do 11 de setembro. Né? Uma estava então vindo da Disney, Aham. outra estava no aeroporto, Sim. e elas não vivenciaram as torres, Aham. mas elas vivenciaram a dor, o desespero, o medo, e vieram com sequelas disso. Acredito. E aí eu comecei a estudar mais, entender um pouco mais, então atendi situações muito específicas, em momentos específicos da nossa sociedade. Eu não vou colocar tudo porque gera gatilhos nas pessoas que estão Claro. ouvindo muitas vezes. Sim, Mas tu sim. sabe, os grandes perdas que houveram, eu estava atendendo. Sim, Né? Então, dentro do nosso estado. sim. E dentro disso também, a gente viu, assim, muitas vezes, por exemplo, as pessoas fazem agora, quando teve o aniversário das enchentes. Eu sei que a intenção é boa, mas dá muitos gatilhos nas pessoas. Isso ocupa um pouco do jornalismo, eu acredito, assim. Claro, como jornalista, eu me abasteço de informações, mas em alguns horários eu vejo que eu sou mais sensível, né? Então, conforme quem está ao meu redor de manhã cedo, não ligo a TV antes da minha esposa sair para trabalhar. Porque aí eu vejo que ela muda o humor, né? O meu vai mudar de qualquer jeito porque eu tô, né? Ou, por exemplo, eu estava assistindo a série Tremembé, que é sobre a prisão dos famosos, né? Entrevistei uma pessoa lá da série, então fui estudar e assistir a série. De madrugada não consigo assistir a série, porque ela é muito difícil psicologicamente falando. Esses cuidados que a mídia nos oferece, o excesso de ofertas, de coisas. Lá, né? Só que aí vem esse papel tão importante de discernimento da clareza. Eu escolho. Eu posso simplesmente pegar e baixar o meu bichinho e dizer agora, né? É outro momento. Só que tu precisa perceber o que te faz bem e o que te faz mal. Sim. E é esta clareza que eu falo, que eu tento ajudar as pessoas a ter. Com a inteligência artificial, eu consigo desenvolver ferramentas para ajudar as pessoas a fazerem curadoria, para ajudar as pessoas a se organizar de uma outra forma dentro da gestão de tempo e papapá, que é uma especialidade minha. Legal. Mas, por outro lado, todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo consegue fazer isso. Tu pode escolher o que te faz bem ou não se tu te observar. Se conhecer é o maior poder que vocês podem ter. A maior liberdade que a gente tem é poder escolher o que vamos colocar para dentro da nossa mente e o que vai ser colocado para as pessoas. E essa escolha todo mundo tem, só que a gente nem sempre se dá conta. E é importante que a gente consiga olhar para isso. Que legal, que desfecho legal, né? Que conversa legal. Passaram-se 54 minutos e cada frase geraria mais outros tantos, né? A curadoria é uma palavra-chave hoje em dia. Você é professora universitária com outras tantas especializações, sabe, né, que gestão de tempo é muito importante, disciplina, né, que as pessoas não têm, por causa de toda a questão que nós vamos em outro momento, né, porque nós saímos do IA, aí entramos num contexto social, né, mas que envolve também, né, o uso dessas ferramentas, né, que talvez sirvam para a gente sentir, para fazer um desfecho, né, para também não exagerar no tempo das senhoras, né, e senhorita, eu acredito, né, no sentido de que
nós estamos trabalhando para sermos felizes e não administrarmos somente a dor, né? Então, que a IA nos sirva para isso, ela não é uma ameaça. A transformação das profissões sempre existiu, sempre existirá. Exatamente. Agora está acontecendo na música, em muitas coisas que eu vejo, professores de música sofrendo, né, por causa disso, enfim. Muito obrigado, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, com certeza eu esqueci. As tuas redes sociais, né, os teus endereços, eu coloquei antes a tua rede social, mas tu pode citar onde é que o pessoal pode te achar, para te convidar para uma palestra, para uma curadoria, por uma mentoria, enfim, por uma das tuas especialidades, né, fazer uma consulta, uma aula, enfim, como faz, Cassiano? Gente, então, dia 28 eu estarei com um grupo das 19 horas às 22 horas. Eu abri essa turma ontem com uma condição especial, né, para as alunas da universidade. E a gente vai estar falando sobre a inteligência artificial, IA Express. Está disponível na Hotmart, para quem quiser dar uma olhada, está disponível lá. A gente vai fazer um workshop online, tá? Porque vai ter gente de vários locais, né? Eu atendo o mundo, então vai ter gente de outros locais que já vão estar conosco. Convido vocês a estar nesse evento. A gente vai estar abrindo outras atividades, mas esse é o próximo. Perfeito. Vocês podem, tá? A gente pode continuar esse papo com certeza sobre inteligência artificial e todas essas situações no meu Instagram, @CassianaMartins. E vocês podem fazer perguntas também lá, eu vou ficar muito feliz em poder colaborar de alguma forma. E palestras, eventos, estou super disponível. Gostaria que vocês sentissem à vontade para pelo menos conhecer qual é o material que está sendo trabalhado. E podem me contatar também pelo Instagram. Legal, muito bom. Mais uma vez, obrigada, dona Maria Helena. Né? Eu não errei seu nome, é Maria Helena, né? Eu costumo, no primeiro assim, contato, às vezes se confundir, depois fico com vergonha de perguntar. Muito obrigado pela sua presença também, parabéns, né, pela... Tenho certeza que com muito cuidado, né, quando não existia inteligência artificial, a senhora construiu, né, uma inteligência natural que serve muito a nossa sociedade também, e parabéns à senhora, a sua família também, né? Foi um prazer, foi um programa muito legal, muito obrigado, viu? Uma boa tarde. Obrigada, fiquei bem feliz também de estar aqui. Valeu. Um abraço e obrigada por dar esse espaço para a gente poder colocar o nosso profissionalismo e poder oferecer às pessoas o conhecimento de forma tão cuidadosa como tu traz. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Estamos apresentando Teoria de Tudo, não é? Você que está conosco, você pode, assim que terminarmos o programa, ele estará disponível também nas nossas redes, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp. A gente vai distribuindo para a nossa pós-audiência. Você poderá voltar e também desfrutar, não é, desta conversa legal com a Cassiana Martins, né, que trouxe aqui para nós, né, ela, toda a sua expertise como psicóloga corporativa, mentora, etc., como nós citamos no começo. Nós vamos dividir com você a matéria do quadro Um Pouco de Tudo e Mais Um Pouco, com José Otávio Carlo Magno. Continue conosco, porque é um papo super interessante, né, que nós trazemos, é o mito da proteína 3, eu coloco no ar para que a gente continue aqui o Teoria de Tudo. Fique aí. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlo Magno e Miguel Brambila. Olá, 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 boa tarde, boa noite, bom dia, não necessariamente nesta mesma ordem, estamos no ar para mais uma edição do programa Um Pouco de Tudo e Mais Um Pouco, com o meu amigo José Otávio Carlo Magno, engenheiro agrônomo e pensador disruptivo, fora da caixinha, escritor e também, né, curioso de muitas coisas, mas claro, né, sempre no sentido científico de pensar e no método, não é, também que move a verdade dos fatos. Se é para falar mais do mesmo ou se é para falar o que não sabemos, né, não vale nem a pena, né, você continuar. Então aqui nós estamos refletindo juntos, também no Teoria de Tudo, onde este quadro também é replicado muitas vezes. Eu sou Miguel Brambila, é sempre um prazer estar em sua companhia. Eu vou trazer José para a tela aqui, né? Meu amigo Zé, conhece a música do Camisa de Vênus? Eu tenho... Eu vou te...
Muito bom, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, Ponto lá que eu deixei pendente lá da proteína, né? legal, o mito da proteína O mito 2. da proteína, Lembrando mas- você que tem o mito da proteína 1, que fala sobre fontes e um monte de outras coisas, e chegamos aí, só para você relembrar um pouquinho, na condição de que a proteína, depois você já me corrige se eu falar alguma coisa errada aqui, vai ser quebrada dentro do organismo para que ela se transforme em energia depois das partes Aminoácido. moleculares, em aminoácidos e tal, e é isso que nós vamos falar, né? Sim. Então, Não, é que a sociedade como um todo, isso aí tem vários interesses em jogo, né? Acho que a proteína, ou a melhor proteína, é a proteína animal. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas de quando começou-se a comer proteína animal assim, de forma de volume muito grande, mas eu vou chegar quando eu for falar da evolução, exatamente isso da alimentação humana. Então eu vou pegar lá do Homo habilis, né? O Homo erectus, depois nós vamos vir até o Homo sapiens, o denisovano, que era lá da Europa, o Neandertal, e eu vou explicar direitinho como é que começou isso, né? E também o uso do fogo na comida, mas isso aí vai ficar para outra... E aí eu deixei pendente aquilo ali, né? Tá, mas e como é que eu falei que a gente come proteína, vai comer basicamente o que a gente come é músculo do boi, ou do porco, ou da galinha, ou que bicho for, né? A gente come o músculo. E o músculo, ele tem um probleminha que ele, como ele é feito para dar estrutura, né, na gente também, né? É uma proteína, assim, bem invocada, né? Ela não quer ser degradada de jeito nenhum. Então é uma proteína difícil. Até eu acho engraçado porque o leão, quando a leoa mata um animal lá, a primeira coisa que eles vão comer são os órgãos internos. Eles não comem o músculo eles vão comer o fígado, vão comer o coração. que são as partes mais macias. Matam a sede também com o sangue. Com o sangue. E aquilo lá tem uma proteína, o coração é um músculo também, né? Sim. Que parece que ela digere mais rápido para matar a fome deles, assim, ficar saciado. E daí vem aqueles outros bichos lá, hiena, não sei o que começam a arrancar pedaços, assim, dos músculos e tal. Bom, isso aí... Que é o que o leão costuma deixar para trás, né? Ele vai deixando para trás a carcaça, conforme, né? Ele rói ela por dentro, assim, o leão, né? É. Com aquela carona cheia de sangue, assim. E daí vem os outros, né? Vem urubu, vem... A cadeia alimentar. Lá, aqui é urubu, lá eles chamam de abutre, parece que é mais chique, né? Não é a mesma... Não é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Só que tem a cabeça branca, outra... Nós temos aqui uns urubu bonitos. Tem aqui urubu rei, aquele bonitão. Aqui no centenário tem, em cima dos prédios, eu já vi. Na minha casa vem também. Não, mas é aquele urubu normal, né? Sim. Então, e daí qual que seria a solução, então, já que a carne ela é difícil assim de degradar, a gente come muita carne, né? Para ter um aproveitamento pequeno. Porque, conforme eu disse lá no mito da proteína, a gente precisa de aminoácido para o corpo pegar os aminoácidos e formar a proteína que ele precisa. Entendeu? Não adianta... até expliquei o caso do colágeno, né? A gente come colágeno, não vai melhorar o nosso colágeno. Não vai, porque o colágeno é uma proteína que ela não entra para dentro da célula, é uma proteína grande. Então vai ter que degradar aquilo, transformar em aminoácidos, daí o corpo vai pegar os aminoácidos para fazer o colágeno. Sim. E o colágeno do ser humano é um pouco diferente do gato, do cachorro, do boi, todo mundo precisa de colágeno, né? Mas é o corpo que forma, não adianta comer colágeno. Sim, o colágeno é cartilagem, né? Cartilagem, chama, né? tem várias... do nariz, da orelha, né? É parte mole, né? Nas juntas e tal, né? É uma substância muito importante.
E daí, lembra que eu trouxe, até quem não viu, eu trouxe lá aquela folhinha da laranjeira lá de casa, que tinha o pulgão que ele suga o aminoácido da seiva. Sim. Então, na folha nova, o que está acontecendo ali? Está nascendo a folha, a planta usa a proteína como substância de reserva. O amido também é uma substância de reserva, o glicogênio, a gordura. A gordura, a gente acumula gordura, o dia que precisar, a gordura vai ser usada para suprir a energia que o corpo precisa. Então, esses elementos que tu citaste, eles ficam como reserva no organismo sem ser transformado em aminoácido, só se precisar. Não, a gordura não, a gordura não vai ser transformada porque ela é gordura, é só a proteína que tem aminoácido, né? É formada por aminoácido. Mas a gordura é usada para tirar energia, porque a gente acumula comendo carboidrato, que é amido, açúcar. Amido é farinha, vamos dizer assim, tá? Coisa de farinha, macarronada, batata. E a proteína também do músculo, ela é usada como para tirar energia quando você não tem energia para tirar. Por exemplo, faz um jejum aí de 15 dias. Depois do terceiro dia, mesmo que você tenha gordura para o corpo usar para dar energia para o teu corpo, né? Para dar energia para ele funcionar, ele também vai usar a energia da proteína. Então, por isso que as pessoas perdem proteína quando faz jejum, perdem, aliás, musculatura. Tá? Isso acontece também com quem maratonista. Quem corre corrida muito longa, é difícil você ver aqueles maratonistas que você vê são tudo fininho, magrinho, né? Com pouco músculo. Sim. Porque aquele tipo de estresse da corrida longa, de 10 quilômetros para cima, que em alta performance, né? Sim. Ela acaba usando a energia das proteínas também. Então o cara não consegue ser musculoso. Não consegue. Ele fica fininho mesmo. Sim. É normal isso aí. Sim. Bom, normal para quem corre. Claro. Então, daí o pulo do gato, então, para você obter aminoácido. Eu mostrei a folhinha ali da laranjeira, é uma folha nova. Na folha velha não tinha pulgão. Certo. O pulgão foi no broto novo. Porque ali onde está se formando a brotação nova, a proteína que está na folha velha, ela começa a ser degradada para aminoácidos, e os aminoácidos vão para a folha nova, para dar continuidade no crescimento lá do galho das folhas, tá? Certo. E isso ocorre também nos grãos, quando ele vai brotar. O grão brotar não, ele vai germinar. Sim. Então vamos dizer assim, você tem um grão de feijão, a proteína está espalhada ali dentro do feijão, tem um pouco de óleo e tem amido também. Botou ele lá para ficar túrgido com água, ele já começa no segundo dia a transformar aquela proteína, ele vai quebrando ela em aminoácidos. Já de molho. Já para aí começar a crescer aquelas duas folhinhas pequenininhas, no caso do feijão, que chama cotilédone, e a raizinha branquinha que vai saindo ali. Então, nesse ponto aí, é a melhor hora para comer o feijão, porque ele tem menos proteína e mais aminoácido. Que é o chamado broto de feijão, que o pessoal chama, come como salada. O broto de feijão. Só que o broto de feijão, aí ele já passou muito do ponto. Entendi. Ele está assim, mas também é melhor. Além disso, ele fica mais digestivo. Então, a gente ouve falar aí que... não sei se já ouviu falar que o feijão, o amendoim, tem fitatos. Já ouviu falar disso? Não? Não. Fitato é uma substância que ela impede, no caso do feijão, ela dificulta, por exemplo, a absorção de ferro no organismo nosso, tá? O feijão tem bastante ferro, mas é dificultado por esse fitato. Então, o que eles aconselham? O pessoal nutricionista, olha, deixa o feijão de molho de um dia para o outro,
E daí pega, lava que sai bastante desse fitato. O objetivo, então, é quebrar a senha Não, aí do do feijão. tal do fitato. Mas eu te digo Eliminar o ele seguinte, que o fitato da ele não é semente. tão importante. Aham. Deixa mais um dia. Eu deixo 48 horas. E não perde nutrientes? Não, ele ganha. Porque Entendi. daí começa a proteína, Aham. ela começa a ser quebrada porque a planta acha que ela vai brotar. brotar e vai virar uma planta, né? A semente. Sim, sim, E a Entendi. gente não deixa e come ela, né? sim. Pobrezinha da É, planta, né? Os pobre. veganos agora A estão... planta não tem problema que ela não tem Consciência. não tem sistema nervoso, ela não sente nada, né? É. Por isso que a gente come à vontade. É. Então isso aí serve para qualquer grão, tá? Agora, Entendi. o arroz E aí, tá, não, que foi polido, ele não tem isso daí. o arroz foi polido, não tem problema de fitatos. Não, ele não tem o germe para germinar e não vai produzir proteína. Não vai Aquilo adiantar. lá é que nem comer amido puro. E qual é o papel da laranja na feijoada? Não é justamente o mesmo, semelhante? É a vitamina C, Que forma né? nutriente? A vitamina C ajuda a absorção do ferro, no caso. O limão... Porque ela quebra o fitato de alguma forma? Não. É Ela- a absorção do ferro, no Sim. caso. Diz que porque como laranja tem vitamina C, Aham. mas isso daí a gente come, assim, feijoada é muito esporádico. Né? Aham. Ninguém come assim, feijoada. Come, É. a laranja ajuda até. Ajuda? Ajuda por causa da vitamina C. Ela ajuda a... Entendi. Assim como tem nutricionista, e eu também não conheço bem essa parte, que diz que quando come feijão não se deve tomar café logo em seguida, porque o café dificulta Ah, a absorção do ferro, pois é. tá? Aham. Então a vitamina C ajuda e o café dificulta. O café dificulta pela matemática lógica, porque o ferro vai demorar um pouquinho mais Não sei e por quê. provavelmente, né, como café é diurético, Não, é alguma substância que talvez inibe ali, eu não sei bem por quê. Mas aí Certo. eu estava te falando da proteína. Então, Sim. para você comer mais aminoácido e Aham. menos, e que vai ser mais fácil de ser aproveitado pelo corpo, é pegar esses grãos. Às vezes eu deixo assim, ó, grão de bico, né? sim. O grão de bico tem uma história interessante que lá desde a época dos gregos, né? Deixa ele de molho, eu deixo 2 dias. Aham. Ele começa uma pré-fermentação ali. Uhum. E eu gosto de coisa fermentada, porque coisa fermentada ajuda também a quebrar as proteínas. Porque de qualquer forma ela vai fermentar no estômago, né? A comida até ela começar a ser digerida. Ela vai fermentar no intestino, mas o que eu digo Isso. é que ela vai fermentar, mas a absorção e o aproveitamento é muito pequeno. Aham. Então, se deixar assim o feijão, ou a lentilha, ou grão de bico, qualquer Uhum. grão desse daí, de molho, 2 dias, não um dia só, 12 horas, 48 horas, pode pôr Perfeito. na geladeira, guarda lá depois cozinhar, Sim. tá? Uhum. Aí começou na lentilha, dá para ver bem que já começa a sair a raiz, uma raiz pequenininha, assim. Sim. Ela está iniciando a germinação da semente. Do grão de bico agora. Isso é de qualquer um. Qualquer Não, um. estou falando da lentilha, né? Que dá para ver lentilha. bem. O grão de bico demora mais um pouco. Certo. O feijão, vamos dizer assim, para ele nascer ali uma plantinha, vai 1 semana. Mas a Consultei gente não vai chegar nesse ponto. Não, é não, só com- chegar a mobilizar o metabolismo interno da semente. da semente para começar a degradar a proteína e ter E mais aminoácido. Que a gente facilitar o precisa de papel. aminoácido. Perfeito. Esse é o mote do mito da proteína 2. Só como dizia o meu pai, consultando o Amansa Borro aqui, Ah. porque o café pode atrapalhar a absorção do ferro presente no feijão. É. O feijão é uma das principais fontes de ferro na alimentação brasileira, especialmente o chamado ferro não reme, de origem vegetal. Já o café contém substâncias chamadas taninos e polifenóis, Os que taninos. podem reduzir bastante a absorção deste ferro pelo organismo quando consumidos logo após a refeição. O resto aqui Sabe que é que a gente acha que a gente come as coisas, não é bem assim também, né? Porque você come todo dia, toda hora está comendo aí, então é difícil faltar ferro. Só se a pessoa tiver um problema de metabolismo, igual daí vai ficar com anemia, esse tipo de coisa aí. E às vezes é um problema da pessoa, né, de metabolismo. Claro.
Porque vamos dizer que eu comi feijão hoje e depois tomei um café. Que eu não gosto de tomar café logo depois do almoço, que parece que também paralisa a digestão. Mas não é porque tomou aquele café que existe isso daí, existe. Sim. Mas não é isso, porque a gente está toda hora, hoje, comeu amanhã, e na nossa evolução, que eu vou explicar direitinho isso aí, a gente não foi comendo as coisas assim de maneira regrada, em quantidade. Não tinha um nutricionista das cavernas, né? Nutricionista das cavernas, exatamente, não tinha isso, né? Então a gente formou a resistência. Assim, o nosso organismo numa outra toada, vamos dizer assim, ficando muito tempo sem comer, não achava comida toda hora, né? Às vezes passava 2, 3 dias sem comer nada, né? Então, e isso daí é bom, mas aí eu não sei quanto tempo falta ali para 3 minutos, 2 minutos e meio para concluir. O que eu queria dizer então sobre o aproveitamento da proteína vegetal, né? De uma forma assim melhor, que é transformando ela em aminoácido. Antes você aumenta o teor de aminoácido no feijão, na lentilha, na ervilha, qualquer um desses grãos aí da família das fabáceas, a família das fabáceas, tá? Legal. Que chamam de leguminosa. Muito bem. E então, com isso, aumenta também a chance de você aproveitar melhor, porque tem mais aminoácido e menos proteína. Isso dá, não somente na questão econômica, na questão física mesmo, né, de fazer com que o organismo trabalhe menos na digestão e que não desperdice, né, e se autossustente no sentido do mito, né, de que depois de certa idade se perde massa muscular, massa óssea. É isso que nós estamos trabalhando aqui, moral da história. Isso. Isso foi uma preocupação minha, a partir daí eu comecei a ver essas coisas, sabe? Porque eu, quando comecei a ficar velho... Todos nós, né? Para lá nós estamos indo, como dizia a minha avó. A gente começa a ver pessoas, o que acontece com aquelas pessoas, se eu tenho uma saúde boa, o que acontece com aquelas pessoas que elas começam a ter problema de saúde, daí eu não queria ficar entrando e saindo de hospital, ficar com Alzheimer, e todos esses problemas que a gente vê que é da própria Todo mundo deveria pensar isso, né? Na verdade, todos deveriam pensar. Uma coisa assim de querer ser o máximo possível independente até o fim da vida, porque eu não sei também quanto tempo eu vou viver. Isso aí. Eu também não me preocupo muito com o tempo, né? Mas eu quero viver de uma forma saudável. Saudável, para eu não ficar na dependência dos outros, de remédio, de hospital, de SUS, de toda essa coisa aí que a gente sabe que é bem ruim, né? E eu, de uma certa forma, eu estou conseguindo. Perfeito. Até o próximo Pouco de Tudo e Mais um Pouco. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio